Olá, gente, tudo bem? Buenas, buenas, aqui é Kátia Rodrigues, começando mais um Pode Contar? Pode! Com as minhas amigas, parceiras, terapeutas, Kátia Veloso. Olá, pessoal. E Kelly Rodrigues. Oiê! Olha, Só complementando, a nossa amiga ainda está de continua férias. Na Tá? boa, isso que eu chamo de férias. Então, De mas férias. assim, vamos marcar aí na agenda qual será a próxima de É, férias. Então, por isso que ela ainda não está Isso. presente, ok, pessoal? Mas é legal porque eu acho que inclusive, né, Kelly, só pegando um gancho, já faz aquela o que a gente coloca, né? O que a gente fala, o que a Sim. gente faz. Pausas são necessárias. Com Então, certeza. É possível ela estar aqui nesse momento agora? Não. Não. Ok, amigo. Não A é? gente É vai pausa. tocando o barco enquanto É isso aí. Exato. E, pessoal, relembrando, a gente falou no programa passado que todo mês de julho são vários programas falando de família, né? Na semana passada a gente falou de adolescência e hoje nós vamos falar de pais e filhos e falar alguns recursos para aprimorar as relações entre pais e filhos. Aí de qualquer idade, né, gente? Qualquer Qualquer idade. Kátia Veloso. Pois é, né, Kátia? E esse tema é muito bacana, né? E eu vou passar assim em primeira mão. Pai e filhos, a Kelly, no programa passado, aliás, se você não ouviu ou assistiu, ouça, que ficou bem legal sobre a adolescência, mas a Kelly deixou bem claro e frisou. Pai, mãe, vocês não têm, ou a pessoa que está encarregada da criação, né, Isso, bem dessa colocado. criança ou do adolescente, você não tem a obrigação de saber tudo. E às vezes a gente não sabe o que fazer. E olha só, em primeira mão, então eu vou trazer aqui para vocês o que fazer. O que fazer? Uau! Como assim, né? Ué, quando a gente não sabe o que faz, geralmente a gente vai procurar. Você não sabe uma palavra, você procura o dicionário. Às vezes você quer procurar alguma questão filosófica, enfim, você vai lá, consulta a Bíblia, alguma questão assim. Então sempre tem um manual, né? Ou alguém que você sabe, que se torna o seu manual. Uma pessoa que é mais sábia, né? Um mestre, um mentor. E hoje, por esse prisma de pais e filhos, eu vou trazer a consulta do Manual da Vida, que é o tarô. Uau! Não é? Gostei. Vamos lá consultar o tarô e dizer o que o tarô fala para nós em relação... Porque, assim, é importante colocar, né, meninas? O tarô, ele não é simplesmente um instrumento para você adivinatório, né? Eu costumo dizer que ele é adivinatório e divinatório. Né? Ele pode ser usado para fazer as suas adivinhações? Pode, mas ele não é só isso. É muito mais do que isso, inclusive para autoconhecimento. E o tarô é um manual da vida. O pessoal brinca e às vezes fala, né? A gente vem para cá, mas não tem um manual, como que eu faço com a minha vida? Não, tem sim. É que ele está numa linguagem da qual precisa ser decifrado e, inclusive, não é o único. Existem vários manuais. Mas hoje, no nosso programa, vamos consultar o manual do tarô. Então, onde a gente vai achar paz nessa questão deste manual da vida? Eu vou pedir aqui a ajuda da voz de Deus Vamos lá. para colocar aqui, ó, né? Amei. No tarô nós temos a representação da imperatriz e do imperador. A imperatriz, inclusive, está grávida. Né? Então, aqui nós temos a imperatriz na função da mãe e o imperador na função do pai. E segundo o tarô, qual é essa função do pai e da mãe? Né? A imperatriz, ela representa toda essa questão amorosa, do acolhimento, do afeto. A gente pode observar, para quem está assistindo a gente, ou está ouvindo, né, o nosso podcast no Spotify, só para descrever, tem a imagem aqui da imperatriz e do lado dela tem o escudo no formato de coração. Este coração representa justamente isso. Essa é uma fonte amorosa. Por isso que ela é a questão do afeto. E quando a gente olha pro imperador, pode ver que ele está assim muito tranquilo, sentado no seu trono, que aliás é um trono firme, sólido e que tem todo esse apoio, aliás, não só do trono, mas também do seu próprio bastão que ele traz aqui, né? Eu ia falar cajado, mas cajado é o eremita. Né? Eremita. Aqui é o próprio Bastão. bastão. Então, quando a gente olha para cá, de uma forma muito simples, a energia da imperatriz é a energia que acolhe. A energia do imperador é a energia que dá o suporte. Estabilidade, né, Estabilidade. Né? Porque nós vamos ter aqui, Kátia, uma representação
do yin e do yang. Voltamos à medicina tradicional chinesa, porque Sim. né, ela vem do Oriente todo o conhecimento. Então, uma coisa que eu queria destacar, e deixa eu deixar isso bem claro, né, Kátia? Nós não estamos falando de gênero, nós estamos falando de energia, não é gênero. Isso. Aqui nós Bem temos colocado. a energia feminina, que vem representado no papel da mãe. Aqui nós temos a energia masculina. A energia yin da mãe é a que acolhe, a que abraça, a que pega no colinho, o que não quer dizer que o pai não possa fazer isso. Que é importante lembrar, nós somos yin e yang, temos os dois. Mas, de acordo com a nossa energia, uma pode prevalecer sobre a outra. No caso da mãe, prevalece essa energia yin, que é essa energia do acolhimento, e no caso do pai, prevalece essa energia yang, que é a energia realmente, né, dessa ação. Então, de levar o filho para passear, o que não quer dizer que a mãe não possa ir também, né, não possa fazer isso. E eu acho tão bonitinho, né, Kátia? Porque, assim, a tua mãe te protege e o seu pai também. Isso. A tua mãe, se alguém vir falar alguma coisa, a imperatriz vai lá e fala, ó, não fala assim do meu filho, eu tô aqui pra te defender, hein? É, O que é que isso você tá mesmo. falando? E ela, fez e ela com meu ama o filho filho? dela incondicionalmente, É, não importa o que o filho Não fez. importa. É meu filho, você não pode fazer isso com ele, eu protejo ele, eu tô aqui, eu sou a mãe dele. E o pai vai falar, vem aqui pra dentro de casa, que aqui tá seguro pra você. Não é, Kátia? Isso mesmo. Eu te seguro, eu te protejo, eu te dou estabilidade, aqui ninguém vai encher seu saco, vai te bulinar. Então aqui ela tá ali, defendendo. E lá também. Também. Né, tá protegendo um pouquinho diferente, mas é uma proteção. Uma proteção. Não é isso, Kátia? É isso, perfeito. Achei muito legal. Então, respondendo essa pergunta, né, que fica na cabeça dos pais, né, o que eu tenho que fazer? Mãe, acolha o seu filho e proteja ele pelo amor, como a Kátia falou, e pai, dê o suporte para o seu filho, né? Tudo isso através do amor. Para quê? Para que o filho, que é representado pela figura do louco no tarô, ele possa saltar, ele possa ousar. Lembrando daquela nossa frase, né? Como é ousado aquele que tem a certeza que é amado. Então, pai E que tem suporte, e olha que aí. tem suporte, né? Então, garantam que fique clara essa comunicação de amor de vocês para com o filho de vocês. Porque ele sabe que, assim, aconteça o que acontecer, ele vai lá, ele vai saltar, ele vai ousar, deu tudo certo, ele compartilha, não deu, ele tem para onde voltar, ele tem um apoio, ele tem um lar, né? Um porto seguro, né? E, de novo, não é gênero. Você pode ter um casal homoafetivo onde um faz o papel, né, da energia feminina e o outro da energia masculina. Você pode ter uma criança que é criada pela avó, pelo avô, Sim. não importa. Mas se todos nós temos o yin e o yang dentro de nós, por que a gente precisa desses dois? Para eu ter uma referência do que é o yin, do que é o yang, e eu ter esse equilíbrio sendo desenvolvido dentro de mim. Então, não é só um nem o outro. Às vezes o pessoal fala, mas só tem a mãe, mas não tem o pai. Mas alguém faz esse papel de pai. É essa a questão, né? É isso, Kelly? Vou passar a bola para Kelly, Isso porque aí. esse é o domínio da Kelly, da medicina tradicional chinesa. Mas É. é que é engraçado como tudo conflui, né, Kelly? Sim. Tudo vai dentro dessa questão. O próprio tarô, como manual da vida, não deixaria de fora a questão do yin e do yang, né? Bem Sim. representado aqui. E bem colocado isso do yin e do yang, por quê? O yin e o yang, tudo bem, energia feminina, energia masculina, mas o que é mais importante, o yin e yang, ele é movimento. Ele não é estático. O que eu quero dizer com isso? Que pais não nascem prontos e filhos também não nascem prontos. Não existe uma receita de bolo, não existe um manual. Tudo bem, às vezes a gente até fala, ai, que bom que se tivesse um manual, né, para seguir o script. Sinto muito, não é assim. E se o yin e yang é movimento, pais e filhos também não nascem prontos, significa o quê? movimento. Que é movimento. Adorei. Então, isso daí é uma relação que vai surgindo aos poucos. É uma construção diária. Tá, ok. É uma construção diária. E como é que eu faço isso? Construções que são feitas na areia, sem uma base sólida, chega uma hora que desmorona. Afunda. Totalmente. E aí é que entra a importância, né,
da imperatriz, do imperador, de estar construindo essa base sólida para o seu filho. Não deixar orientar, ok, né? Como eu já disse até no programa anterior, quem não assistiu sobre os adolescentes, assistam, porque esse mês um programa vai estar complementando o outro. Estão amarrados, né? Estão totalmente amarrados. Então, lá foi falado sobre isso, né? E aqui eu falo também que é muito importante essa escuta, essa conversa, a comunicação. Comunicação não é seu filho tá falando com você. Acontece muito isso. Aí, o pai, né? Os pais vão falar com o filho. Aí o filho fica assim, tá, pai? Já ouvi. Da onde que ele viu isso? Dos próprios pais. Isso aqui, ó, é muito importante, ajuda muito, mas na hora da comunicação, é o olho no olho, é o ouvir, é o que nós chamamos de escuta ativa. É colocar em primeiro lugar. A partir do momento que os pais colocam os filhos, a hora que for conversar realmente ouvindo, os filhos vão também. Porque aí tem outra coisa, se o teu filho fica lá, você pode cobrar. Por um acaso, quando você vai falar comigo, eu fico no celular? Agora, se você está no celular quando você está conversando com o teu filho, você não vai nunca poder cobrar isso dele. É um espelho. Sinto muito, pais. Filhos são espelhos. Eles vão estar reproduzindo o que vocês estão passando, o que vocês estão ensinando. Então, vocês sabem o que é o melhor. Vocês, tá aqui, ó. Tá aqui dentro. A gente sente, né, Kelly? Sente o que é o melhor, verdade. o que pode estar fazendo. Falei de limites no episódio anterior. Falo agora também. Limites também é amor. Colocar limites também é mostrar para o seu filho que você se importa com ele. Você está preparando para uma vida saudável. E como a Kátia disse, preparando para ele dar o salto da vida, ele ir em busca do que ele realmente quer. É isso mesmo. Então, não temos um manual. Sinto muito. Não temos um botão de liga e desliga. Hoje eu vou falar isso, amanhã eu vou falar aquilo. Sinto muito. É um aprendizado diário. É construir uma relação sólida. É apoiar o seu filho quando ele quiser fazer alguma coisa, às vezes até sair de casa e trabalhar em outro lugar, não sei. Aí cada pai vai estar verificando, mas ele vai ter a certeza que se der ruim, ele pode voltar, porque lá é o porto seguro dele. Então, eu acho que seria isso aí a minha, né, orientação? Não. Contribuição. Contribuição, obrigada. né? Muito obrigada. Nossa, Minha contribuição para vocês. E, ó, como já falamos também no episódio anterior, ninguém precisa saber de tudo. Se não sabe, procure ajuda. Procura ajuda. E É o que Kelly, mais tem. Kelly e Kátia, uma coisa que eu queria falar também sobre isso, que a gente falou muito do filho, mas eu também queria falar do pai e da mãe. Sim. Porque aqui é pais e filhos, recursos para aprimorar as relações. Isso. Então a gente pensou Conversa. muito nos filhos adolescentes, crianças, mas e como que eu aprimoro a relação com os meus pais, eu já adulta, os meus pais já com uma idade? Como que a gente pode fazer isso? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai Os ouvir. instrumentos funcionam Os do mesmo instrumentos- jeito. E estar presente, né? Estar presente Em vez de você estar no pra celular, eles. você está presente, você está criando É. bons momentos, boas lembranças no que for possível, tentando construir ou reconstruir
uma boa Isso. relação. Uma boa relação. Exato. Porque enquanto estamos aqui nesse mundo, Aham. sempre é possível essa reconstrução. E no caso de você, às vezes, não saber... Agora eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui para as terapeutas, né? No caso de você não saber, mas eu não sei como reconstruir. A gente tem aí algumas ferramentas terapêuticas, né? Muitas, Tem a muitas. psicologia, tem a medicina tradicional chinesa, tem os mapas que a gente, de repente, pode... Os mapas astrais. O numerológico, o tarô, que a gente pode, de repente... buscar um aconselhamento. Vim junto com o filho. mapa também do horóscopo Do horóscopo chinês. Exato, para que vai você tá ver trazendo. o que você pode fazer, o que está faltando para você melhorar na relação, que às vezes a gente não Trazer- tem muita clareza. Sim, trazer o filho para jogar, Exato. fazer uma ralila. No caso lá, que a gente tem as práticas também de massagens, né? Quantas vezes eu já recebi, mas aí no caso vai mais filha e mãe, né? Mas é Mas aberto, como precisa pais e quebrar esse filhos, tabu né? também, né, Kátia? De repente, vamos fazer uma massagem junto, vamos tomar um Bem chá da colocado. tarde, vamos fazer um escaldapé, vamos tirar um tarô, vamos fazer um mapa. Dá pra gente Coisas diferentes. transformar essa relação na presença. Dá. Eu acho que a presença é a base pra você É muito conseguir importante. aprimorar essa relação. E, Kátia, eu quero te propor um desafio. Nem falei nada pra Kátia, hein? Uou, lá vamos nós. Posso te propor um desafio? Vamos lá, Kátia. Aí depois no próximo vai ser você, tá bom? Ai, já tô com Tá? medo. Gente, então assim, como a gente tá falando muito dessa questão de relacionamentos e a gente quer, assim, também colocar à disposição Sim, o que cada a vez gente mais. faz e que pode contribuir para isso, eu vou lançar um desafio para as 2 pessoas que comentarem aqui no canal, pode ser? Pode ser. As 2 primeiras pessoas que comentarem no canal Gostei! e quiserem uma dica como eu posso aprimorar a relação entre pais e filhos na minha família. Vai ser uma pessoa que vai ser respondida pela Kátia Veloso Eu mando. no tarô e uma vai ser por mim. Combinado, Kátia? Fechado. Aê, Fechado. assim, vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Então, ó, Tá feito. Quem é do 2 Pode pessoas. Contar, pode entrar? tudo bem, a gente pode dar essa colherzinha de chá pra você, se você quiser, tá bom? Um extra aí, tá? Tá bom. Mas É, então, porque, na final de contas, Kátia, se a gente está consultando o manual da vida, a gente continua consultando esse manual. exatamente. Eu acho É bacana. da vida, né? E eu acho bacana o seu desafio, porque assim, eu sei que isso às vezes fica na cabeça das pessoas que escutam a gente, né? Fala, tá, eu entendi então o que eu tenho que fazer. A imperatriz é a segurança emocional, o imperador é a segurança física, né? Então a gente vai ter na imperatriz, na verdade, a segurança emocional e espiritual, e no imperador a segurança mental que é o planejamento, né? Mental e física. Você fala, tá, então eu sei que eu, como pai, tenho que fazer isso. Como, né? Eu sei o que, ok, agora eu preciso aprender o como. A Kelly já deu a dica, diálogo, conversas, e vamos dar um outro como para vocês. Consultando novamente o Manual da Vida, que é o tarô, nesse desafio da Kátia, quem comentar, a gente responde a sua pergunta através de uma consulta. Não, é uma pergunta. Uma pergunta, Uma e através dessa pergunta específica, que é isso que eu queria dizer, específica. Então, ó, a pergunta vai ser, você vai comentar aí, mas aqui é comentários As duas no canal. As 2 Tá? primeiras As Então, duas pessoas. não adianta primeiras, mandar tá? no WhatsApp ou no Instagram. Este desafio é para comentar aqui No no canal, os comentários do canal. Qual o conselho do tarô para que eu aprimorar as relações entre pais e filhos? Isso. Aí você pode ser o filho, você pode ser o pai. pai, a mãe, Legal. né? Não tem né, gente, família, né? Então fica Família. aí essa pergunta. Aí a primeira pessoa vai ser respondida pela Perfeito. Kátia Veloso, a Aqui. segunda pessoa vai ser respondida pela Kátia Rodrigues pelo WhatsApp, tá? Aí a gente vai entrar em contato com a pessoa. Depois a gente vai fazer a tiragem, vai mandar lá a foto da tiragem, o nosso áudio explicativo, tá? Legal. Então não vai ser uma pergunta presencial. Sim, sim. É algo pontual, que daí é uma forma do pessoal conhecer o nosso trabalho e de repente gostar, E- depois vai marcar uma hora lá E com a interagir gente. com o tópico, né? Porque já que a gente Exato. fala assim, o que, a gente quer mostrar o como também, Exatamente. né? Na prática, né? Mas E assim, só diz. complementando, se por um acaso, infelizmente, você não foi uma das 2 primeiras pessoas, tem o contato do Bem Viver, Isso. que pode depois entrar em contato também, para estar Agendar, pegando, saber agendando, mais. que às vezes pode acontecer, putz, eu queria mais, Pode. já não sou mais nem a primeira nem a segunda. Isso. Entre em contato Então, com a gente. Tá ok? valendo a partir de agora. Depois de assim. terminar o programa, a gente vai ver se alguém já Terminou comentou. o programa. Primeira e segunda pessoa,
Tá bom, gente? Adorei. Perfeito. Tá? Aí tem que ser pessoas diferentes, hein? Não adianta você comentar as duas vezes, não, hein? O primeiro é o pai e o segundo é o filho. Não, tudo bem, se for outra Aí é duas pessoa, pessoas. ok. Mas tem que ser pessoas distintas, tá, Ok. gente? Essa colher de chá aí. Certo, gente? Certo. Eu Certo. queria aproveitar e chamar agora a nossa dica da semana. Vamos lá. Aqui a nossa dica da semana bonito. de hoje. Não é linda essa capa, gente? Parece um colar aromático. Quando Parece, eu vi, fiquei né? parecendo Um camafeu? Pois é. Olha só o título. Mundos de uma Noite Só. Esse é o livro escrito pela Renata Belmonte. Aliás, eu queria aproveitar e mandar um beijo para Renata Belmonte. Obrigada, porque, Renata. não é? A Renata, assim, super 10, gente. Ela foi participar do nosso... a gente faz parte do Clube do Livro, nós lemos esse livro, e a Renata foi até lá, né, para conversar com a gente. Nada melhor do que você conversar com o autor para Sim. entender e por que esse livro está aqui. Porque ele traz uma dinâmica muito interessante. Você tocou num ponto importante, Kelly. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades e dá a impressão assim que só a nossa família tem aquele problema, né? Você fala, parece que todas as famílias, por causa das redes sociais, todo mundo está É perfeito, muito bem, né? né? A minha é que tem problemas. Não, todas as famílias têm. E neste livro, ele é um romance assim, muito... Ele é multifacetado, ele tem uma leitura hipnótica, a gente começa a ler. Ele tem alguns detalhes, por exemplo, ele é dividido, né? Então tem umas páginas brancas e umas páginas cinzas, porque vão contando duas histórias, na verdade em paralelo, mas que é uma só, que se funde. E ela trata, assim, da questão de uma família, que é uma família também bem interessante, que tem uma família que dentro, digamos assim, dos conceitos que estão na sociedade, diria-se uma família normal, tá lá o pai, a mãe, os filhos, mas vão se desenrolando situações aonde as pessoas têm que aprender a lidar com a dinâmica da família quando os desafios surgem. E nem sempre a maneira como as coisas são tratadas seria a melhor. Então é interessante mostrar isso, né? É um desafio. Eu não vou dizer assim, não é aquele livro que tem um final feliz ou um final triste. Não, é um livro que retrata uma família, essa família, como todas, tem um desafio para lidar e a maneira como esta família lidou com esse desafio e a consequência disso. Então, assim, a história é muito interessante, principalmente porque é aquela história que quando chega no final e você vê a família lidando com a situação, você faz assim, essa surpresa, Que esse legal. famoso no final, é que deixa assim o leitor, né? Eu adoro esses livros, porque tem o que a gente chama dos plot twists, enfim. O livro é muito bom e nos ensina, né? Essa é a função da literatura, que a gente possa conversar e refletir sobre questões. Será que eu, no lugar dessa família, dessa mãe, desse pai, desse filho, faria a mesma coisa? Né? Eu agiria dessa forma? Como seria? Ou até ter um pouco de empatia, né? Porque aí você Empatia. percebe que a pessoa teve uma decisão, teve um comportamento, mas ela estava Exatamente. embasada numa emoção que às vezes a gente nem sabe lidar. É isso e mesmo. na hora que a gente está fora do olho do furacão, a gente está ali julgando, né? Então, aqui, gostei. fica a dica para o pessoal que está ouvindo a gente, né? É uma leitura bem gostosa, bem bacana, e inclusive para ler também em casa e conversar com os filhos, os pais, enfim, é muito interessante, né? É muito interessante. Tem uma família bem bacana, bem assim, eu gostei bastante. Legal. É que eu não quero dar spoiler, eu tô aqui me segurando para eu não contar e não dar spoiler, mas fica a dica da semana para vocês curtirem, que vale a pena. Tem vários, né? Essa é apenas uma delas. Muito bem. Vamos então para nossa agenda? Vamos? Vamos Vamos lá. lá, voz de Deus. Olha aí. A nossa agenda tem aqui, primeiro, né, Madalenas, no dia 16 de julho, quarta-feira. O tema é Jesus. A gente estuda um livro de Karl Schutel, né, um livro espiritualista. Sobre as que fala parábolas. as parábolas na ótica espiritual também, né? E aí, E é um Kátia? tema bem atual, é muito atual, porque a cada vez que a gente estuda sobre isso, a gente tem uma percepção diferente, uma clareza diferente. Né, Kátia? E aí eu queria só complementar o seguinte, como a gente está falando de pais e filhos, às vezes atividades para os pais fazerem com os filhos, aqui é gratuito. Você pode vir, você pode trazer o seu filho e detalhe, como o tema muda a cada semana, são 3 temas, você pode escolher o tema que você quiser para vir uma vez ao mês, que você pode vir só naqueles temas e participar dessas atividades.
atividades. Exato. É aberto e é gratuito. Então, não tem Misto, como, né, Kátia? Misto, também crianças são bem-vindas. São bem-vindas. Então, a Silvana leva a Catarina, que é Isso. adolescente, pré-adolescente. Eu tô lá com a minha mãe e meu pai. A Kátia tá lá com Todas com a as mãe idades. dela também. Legal. Então, é misto, para todas as idades, todos os públicos. Pais e filhos de todas as Exato, idades, né? são todos bem-vindos. E é legal, porque também eu acredito, né, que a gente que é cristã aqui, falar de Jesus sempre é um bom tema para se discutir em Sempre é um bom família, tema. né? Sempre. E agora, falando aqui do grupo presencial de arte terapia, cuidando da saúde mental com a Regina Rai, no dia 22 de julho, né? A gente já teve o do dia 8, um encontro quinzenal, misto, público adulto, e tem um valor colaborativo aí por causa também até do material que a Regina usa. Tem aí as mandalas terapêuticas com a Rê também no dia 28 de julho. Só que aqui é a versão online, né? Porque de repente o pessoal não pode vir no Bem Viver, Vem ou aqui, né? tá em outro estado, tá longe, quer conhecer um pouco mais sobre arte terapia, mas no foco de mandalas, então tem essa vivência mensal no dia 28, que é sempre a última segunda-feira do mês. O valor colaborativo é R$ 62,00 e às 19h30. É isso da nossa agenda? É isso aí. O mais legal também, né, Kátia? É assim, como a gente falou, ainda Tem não, mais, continua, olha tem lá. mais. Então, cursos de tarô com a Kátia, né? 26. Lembrando, a gente já tá com essa turma em andamento, né? Que ocorre aos sábados, né? São aulas mensais, 13 aulas, o grupo, Isso, o curso completo, né? Sim. Arcanos Maiores, o Caminho Aromático do Louco. Também tem o bônus, conheça o óleo essencial, a assinatura de cada arcano, porque a Kátia é a professora de aromaterapia lá do Bem Viver. Então, a gente traz esse bônus aí para os nossos alunos, está ampliando, expandindo um pouco mais a consciência, né, Kátia? E conhecer esse manual da vida, né? Conhecer esse manual bem da colocado. vida, né, Kelly? Que você está estudando Tô aí com a gente fazendo. também, né? E aqui as nossas aulas de reiki personalizadas do nível 1 ao mestrado. Podem ser aulas particulares, online, presencial, de acordo com a agenda do aluno. Você pode estudar só à noite, só de final de semana, de manhã, no domingo. Aí a gente consegue se adaptar e aí todo mundo pode aí se tornar um reikiano, enveredar nesse Ou caminho. Ou seja, não tem terapêutico. desculpa, né? Não tem Era isso que eu ia falar, Kelly. Você Não percebe? tem se desculpa. você tem atividades pagas, atividades gratuitas, se você está de fora do estado, não pode vir presencial. Se você tem pode uma agenda vir, mais justa, tudo. né? Tem para todos os gostos aqui. É isso né? aí. Bem A viver. gente consegue. E eu gostaria de lembrar, né, que agora eu vou falar, né, um pouquinho mais. Pessoal, por favor, você que gosta aí do Bem Viver, gosta das terapeutas, das belezas aqui, né? Quer participar? Quer Quer sigam o ajudar? nosso canal. Quer colaborar? Compartilhem o nosso canal com os amigos, com a família, comentem. Clica no sininho para receber, Isso. para ativar, né? Para ativar o sininho, o joinha. Isso. O joinha. Deixa Segue lá. a gente aí nas redes sociais, fica aí nosso E pedido. colabora, né? Além disso, escreve lá o que você gostaria, temas que você quer saber algo Sim, mais sobre exato. terapias, né? O que tiver. Manda lá a sua sugestão, que ela é sempre bem-vinda. Inclusive, como a gente está falando, Nos esses comentários. programas estão embasados nas sugestões que nós recebemos Do né? questionário pessoal, do que nós questionário mandamos. Que a gente mandou. Uhum. Então fica aqui nosso pedido, né? Curte, comenta, compartilhe o nosso canal. É isso aí. É isso, Estamos gente. Aqui. É Recados isso. dados. Todos. Então, Todos. uma excelente semana, pessoal. Até a semana que vem. Um beijo. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.